Bem, hoje, 6 de março, foi um dia de pavor no mundo inteiro, de alerta contra um dos vírus mais terríveis que infectam os computadores. Hoje, como nós já dissemos, foi o dia do Michelangelo, um vírus detectado pela primeira vez na Holanda e de lá para cá ainda continua sendo um grande mistério, principalmente porque ele só se manifesta no dia do aniversário do artista renascentista Michelangelo, que é hoje. Foi por causa disso que nós convidamos aqui o diretor da Associação, da Associação dos Usuários de Computadores, Paulo César Brain, que vai tentar esclarecer para a gente um pouco mais de dúvidas sobre esses vírus. Paulo, boa noite. Boa noite. Hoje o dia já passou, né? O prejuízo que tinha que acontecer já aconteceu, a menos que as pessoas que ainda não ligaram o computador durante o dia resolvam fazer isso agora à noite. É isso? No caso do Michelangelo, sem dúvida, quer dizer, normalmente quem liga o computador de dia são as pessoas jurídicas, as empresas. Então quem tinha que sofrer algum prejuízo com este vírus, já sofreu. Então ainda até a meia-noite, as pessoas que têm computador em casa ainda podem sofrer esse prejuízo, se não tiverem nenhuma medida preventiva. E normalmente no Brasil as pessoas não se preocupam em manter os seus computadores com programas que ajudam a combater esses tipos de vírus. Agora, eu não entendi por que só até a meia-noite. Eu não entendi essa atuação do vírus no dia 6 de março. Tá. Bom, normalmente quando uma pessoa desenvolve um vírus, 99% deles é de origem norte-americana. Eles são detectados em outros países, mas a maioria é produzido nos Estados Unidos, em universidades americanas. Então, quando a pessoa desenvolve um vírus, ela costuma utilizar ou uma data festiva ou uma data que ela julga ser importante para ela, para que o vírus atue. No caso do Michelangelo, foi escolhido o 6 de março e foi dado o nome de Michelangelo, nem se sabe exatamente se está relacionado ao aniversário, quer dizer, supõe-se. Então, porque ninguém sabe quem fez o vírus, é impossível você descobrir isso, a menos que a própria pessoa se acuse. Né? E ele é fabricado propositalmente? Ele é fabricado propositadamente, com o intuito realmente de prejudicar os demais computadores. É igual o vírus da AIDS, né? Ele é um programinha que entra assim, na moita dentro. Exato, ele é um programa muito pequenininho, feito na linguagem de computação que a gente diria de baixíssimo nível, quer dizer, tem que se conhecer muito bem o computador para produzir um vírus. E aí ele se propaga rapidamente, e o meio dele se propagar é através normalmente de cópias piratas. Quer dizer, existe uma grande parcela das vítimas de vírus são em consequência de terem programas piratas, de não se cuidarem para manter uma cópia dos seus arquivos. O que é mais difícil, fabricar um vírus como esse ou se livrar dele? Bom, na hora quando você fabrica o vírus, existe um certo trabalho em você imaginar qual vai ser a atuação desse vírus. O maior trabalho seria o trabalho que a gente chama de trabalho de laboratório, porque para você destruir um vírus, você tem que realmente fazer um trabalho de laboratório, ou seja, você tem que primeiro isolar o vírus do computador, separá-lo, estudar detalhadamente e produzir uma vacina específica contra esse vírus. Quer dizer, não dá para você fazer uma vacina contra qualquer vírus. É a mesma coisa que você querer criar um remédio contra qualquer doença. Então, realmente você tem que fazer uma vacina para aquele vírus. Então, esse trabalho de pesquisa é o que é o mais demorado. Uma vez feito esse trabalho e produzida a vacina, aí é uma coisa bastante simples de utilizar. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber, dizem que na origem da história desse vírus, quer dizer, lá na raiz etiológica do vírus, tem a briga contra a pirataria. Mas hoje virou molecagem mesmo, né? Sacanagem, a gente chega lá e quer causar prejuízo mesmo. Exato, Quando começaram a surgir os primeiros vírus aqui no Brasil, a questão de uns 5 anos atrás, existia até uma corrente de estudiosos que dizia que os vírus poderiam ser até produzidos por fabricantes de software como forma de inibição, de inibir a pirataria, quer dizer, para obrigar o usuário a comprar um software original. Né? Depois esse conceito acabou caindo, quer dizer, porque ficou constatado que realmente a maioria dos vírus surgem de universidades. E é possível se prevenir? É possível você se prevenir. Existem alguns programas que ao invés de vacinas, são imunizadores. Então, que eles ficam o tempo todo atuando de forma semelhante a um vírus, mas no sentido oposto. Então, eles ficam alerta. Aí, qualquer elemento estranho que entre e que ele identifique como sendo um elemento estranho de comportamento não normal para a máquina, ele pode alertar o usuário. É uma espécie de anticorpo no computador. É uma espécie de um anticorpo, né? Agora, não dá para você realmente identificar, então você pode se prevenir. Agora, a melhor prevenção realmente
é o usuário ter somente softwares originais, quer dizer, não fazer pirataria. Mas hoje lá nessa software house onde eu fui, o pessoal me garantiu que já tem sistemas operacionais, os DOS, que saem da fábrica já com vírus, é verdade? Isso pode acontecer, mas veja, dificilmente isso acontece no fabricante. O que acontece é que em alguma loja que você compra um equipamento ou um software, não importa se é brasileira ou americana, pode ter um elemento na loja que copiou o software original para ele, quando chegou na loja, antes de revendê-lo. E ao fazer essa cópia, ele contaminar o software original. Então, o usuário final, quando vai adquirir esse software, ele acaba levando um software contaminado sem saber de que forma isso aconteceu. Quer dizer, quando copia, o original pode ser infectado no ato da cópia. Se o computador que ele estava utilizando para fazer uma cópia já estava infectado por um vírus, o simples fato dele introduzir o disquete no computador vai provocar uma infecção. Então, o que tem acontecido na prática é que os fabricantes de software estão protegendo o disquete, para que você não possa gravá-lo, para ele sair da fábrica já protegido e de forma que possa chegar nas mãos do usuário final sem que sofra nenhum tipo de dano no percurso. Agora, esse vírus só faz mal à saúde do computador, né? Sem dúvida. E a saúde financeira do dono também, né? E a saúde financeira do dono, né? Alguns até merecem, porque, sabe, é tão negócio, a pessoa se utilizar só software que comprou em loja, não copiar jogos, que a maioria dos vírus vem através de jogos, ela nunca vai ser infectada. Agora, tem gente que entrou de gaiato nessa brincadeira, porque computadores de empresas, por exemplo, que de dia estão lá fazendo folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, à noite vai lá o funcionário, bota o joguinho e fica jogando para passar o tempo. Isso é um fato, realmente. Nas empresas, acontecem dois tipos característicos de infecção. O primeiro é o próprio funcionário que, na hora do almoço, utiliza o computador para brincadeiras. E o segundo, que é o mais frequente, são empresas que dão manutenção em computadores. Você normalmente tem um técnico que tem um disquete onde ele faz o diagnóstico do computador. Esse disquete está infectado? Mesmo que esse disquete não estiver infectado, quando ele vai numa empresa fazer um diagnóstico, ele não tem condições de saber se aquele computador está sadio ou não. Então, ele acaba infectando o disquete dele e, ao transportar esse disquete para uma outra empresa, ele acaba levando o vírus de uma empresa para outra. É uma epidemia mesmo. Então, é uma epidemia. Então, a empresa tem como se precaver disso. Também existem várias soluções. Agora, tem como se evitar realmente. Você tem uma empresa que cuida da prevenção e também do conserto de computadores infectados. Além de eu atuar na Sucesso, eu tenho uma empresa também de informática que uma das coisas que ela desenvolve também são vacinas e imunizadores para vírus. Isso em função de exigência até de clientes, porque não é a função principal da empresa. Quanto custa lá na sua empresa, e depois pode dar o endereço de telefone para que as pessoas possam procurá-lo, o tratamento do computador depois? Bom, os dois são sempre juntos, estão sempre associados. O imunizador e uma vacina sai hoje por volta de 120 mil cruzeiros. 120 mil? 120 Cara, hein? E quanto então custa? a gente achou aí... Mas isso são 5 cópias de vacina. Quer dizer, se a empresa tem 5 computadores, ela pode instalar nos 5 computadores. Né? Bom, para ele o vírus não faz mal, né? Não. Tem camisinha para computador? Não, até existe camisinha. Então é um selinho que você coloca no disquete que você consegue proteger realmente. É uma espécie de camisinha. É uma espécie de camisinha. Não, então usa a camisinha aí no seu computador. Assim o vírus não se reproduz. Exato. Disquete descartável, essas coisas existem? Não, o disquete normalmente não é descartável. Você pode adquirir o disquete que ele é lacrado de forma que não dê para você gravar informações nele. Quer dizer, são softwares que você já adquire lacrados. Tá bom, dá o endereço da sua empresa. Bom, o endereço é Avenida Bernardino de Campos, 48, Conjunto 21. Os telefones são 287-5122 e 287-2202. Para que você possa comparar preços e fazer seu orçamento, eu vou dar o nome da outra empresa onde eu fui hoje à tarde. É Compusul o nome dela, o telefone é 533-7331, fica na rua Emboabas, número 68, lá no Brooklyn. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado.